Olá, você ligado na TV Sim, canal 16.1, nosso encontro de todas as tardes, né? Comecinho de noite, está começando. Bate-papo das 6 desta quarta-feira, trazendo mais um assunto importante em pauta para a gente discutir e debater. Antes da gente iniciar o bate-papo de hoje, nós vamos dar um giro de imagens pela cidade, imagens noturnas aqui de Linhares, né? A noite já começando, essa noite de quarta-feira, inclusive com o registro de um incêndio, gente. Imagens ao vivo, mostrando ali uma área de vegetação nas imediações ali do residencial Rio Doce, lá no bairro Aviso, né, aquele novo residencial. É uma mata, uma pequena mata, uma matinha ali próximo ao Rio Doce, e os bombeiros estão trabalhando no local, graças a Deus não há vítimas, é um incêndio em vegetação. Segundo informações, o corpo de bombeiros os bombeiros que estão lá agora acabaram de chegar de outra ocorrência lá em Soretama, também incêndio e vegetação. Infelizmente, né, os focos têm aumentado cada vez mais e o trabalho tem sido feito aí pelo Corpo de Bombeiros. A gente aguarda, né, a conclusão desse combate. É complicado, né, fazer o combate a fogo em vegetação à noite ainda é realmente uma situação complicada. Mas aí, ó, chama a atenção as altas chamas, né, o fogo de longe a gente vendo aqui na região do residencial Rio Doce, ali, perdão, às margens da rodovia que liga Linhares a Pontal do Ipiranga, os bombeiros estão trabalhando por lá, tá certo? E claro, o trânsito também, que está bem complicado. Se a gente puder mostrar imagens do trânsito nesse momento aqui em Linhares, comecinho de noite de quarta-feira, a gente teve um transtorno danado com essas obras na lateral da BR-101. Aliás, eu acho que a Eco 101 deveria até escolher melhor os horários e dias para fazer esse trabalho, porque causa um transtorno, né, gente? O nosso convidado de hoje à noite, daqui a pouco vou apresentá-lo, não conseguiu chegar ainda ao programa exatamente porque está preso no trânsito em função do congestionamento provocado pelo trabalho, né? O trabalho termina no finalzinho de tarde, mas aí vem causando aquele engarrafamento desde o início ali da ponte Joaquim Calmon até na saída para São Mateus. Por hora o trânsito está tranquilo, né? A gente vê imagens tranquilas, próximas aqui à sede da TV Sim, ali o trevo de acesso ao bairro São José, Palmital, mais um giro rápido agora no sentido sul da nossa cidade também, né, em direção ao centro da cidade, o trânsito fluindo por hora tranquilo, mas durante o dia foi um tormento, né? Quem precisava chegar aqui aos bairros da região norte passou sufoco aí com tanto engarrafamento na pista lateral. Muito bem, vamos ao assunto em pauta hoje aqui no Bate-Papo das 6. Nós vamos falar de atividade física, né? Exercício físico, e eu recebo aqui as nossas convidadas. Eu converso aqui com a Michele Ferreira, que é nutricionista. Boa noite, Michele. Boa noite. Bem-vinda. Tudo bom? Obrigada. Prazer tê-la conosco. E a personal trainer, né? Educadora física, coordenadora da Biotrainer, Luísa Leal. Boa noite, Luísa. Boa noite, tudo bom? Prazer tê-la conosco. Igualmente. Também, viu? Vai chegar também para participar conosco o doutor Dário Santucci, ele é médico cardiologista, também vai nos ajudar aqui a conduzir esse bate-papo. E você de casa, né? Caso tenha alguma dúvida, você que é adepto da prática esportiva, de exercício físico, hoje todo mundo está se exercitando, isso é muito importante, mas tem que fazer com o cuidado, né? Tem que fazer com a orientação adequada do profissional. Então você pode mandar a sua sugestão, a sua pergunta, dar o seu pitaco na nossa conversa pelo WhatsApp 99622 4547. 99622, aparece aí no seu televisor, 4547. Mande aí a sua opinião, participe conosco, interaja conosco aqui. Bom, começar primeiro aqui com a Luísa. Luísa, a gente tem visto academias cheias, né, em Linhares, não só em Linhares, no Brasil, no mundo inteiro. As pessoas têm buscado mais atividade física, né? Sim, acredito que as pessoas têm tido mais informação acerca do benefício da atividade física. E isso tem incentivado elas a procurarem, entenderem isso para a vida delas, né? Aqui em Linhares a gente tem visto, e agora, principalmente com a chegada do verão, que já está pertinho, as academias começam a encher agora para o final do ano. Mas eu acredito que muito por conta da obtenção do conhecimento acerca do benefício da atividade física. Exercício é tudo, né? Não só para a perda de peso, mas para fortalecimento da saúde mesmo. Michele, agora, a gente falava aqui antes de iniciar o programa que para perder peso, que é o grande dilema, a grande dificuldade da maioria das pessoas, tem a questão da alimentação, né? Isso. Tudo começa por uma boa dieta, né? Isso. Na verdade, vamos falar assim, é melhor fazer uma reeducação alimentar, que eu acho muito mais fácil da pessoa seguir, né? Aprender realmente a comer mais saudável, que isso vale para a vida toda. Agora, infelizmente, a gente tem aquela ideia de que assim, comida saudável, uma boa dieta alimentar para quem está praticando a atividade física, é aquelas comidas mirabolantes, né? Caras, aqueles pratos chiques, né? É assim mesmo, Michele? Não são coisas simples do dia a dia. Nós podemos colocar comida simples, que fica muito saudável. Igual agora o pessoal tem
tem gostado muito de usar a batata doce, o aipim, porque sai em conta também. Olha, tá mais né? barato, Tá né? muito mais barato. A banana da terra. Então, assim, dá pra gente manter a alimentação simples sendo saudável. Olha aí, tem que unir as duas coisas, né, Luiz? E aí, claro, o profissional orientando ali, porque, assim, eu acho que cada indivíduo ele tem um biotipo, né, tem a sua característica pessoal. E a atividade física também tem que obedecer esses critérios, né? Exatamente. Eu acredito no pressuposto de que cada ser humano é um ser único. Então, precisa de um acompanhamento único. Não é uma receita de bolo igual para todos, né? A gente precisa entender a pessoa, saber, conhecer realmente, igual você falou, enfim, biotipo, o biotipo né? da pessoa, conhecer o corpo da pessoa, entender como funciona pra gente conseguir prescrever um treino específico para aquela pessoa, aquele ser humano único. Não vale aquela fichinha feita de qualquer maneira, tem que ser avaliado, uma série de... Aliás, a orientação que a gente tem visto aí é de que antes de iniciar a atividade física tem que começar primeiro com o médico, né? Daqui a pouco o doutor vai poder falar isso. Primeiro, o ideal é passar pelo médico. Fazer um check-up. Fazer um check-up, fazer todos os exames ali, saber a parte genética, né? Como é que tá também por causa dos exames. Depois o profissional da nutrição, pode ser, e depois o personal. Para poder saber qual o tipo de exercício que vai ser usado. Ô Luísa, que exercício assim, você considera que seja democrático e genérico, assim, que caiba para todo mundo praticamente, assim? Hoje eu acho que os exercícios livres, ao ar livre, caminhada, corrida, bicicleta, as pessoas têm gostado muito aqui em Linhares. Tem crescido, né? Crescido muito os grupos de pedal, de bike, os grupos de corredores aqui em Linhares. Eu tenho visto muito, acompanhado bastante também dentro da academia, que eles acabam associando, mas são exercícios que todos podem estar fazendo. Tem a linha verde, as ciclovias aqui em Linhares que estão aí para isso. Né? Exatamente. Ô Luísa, a gente falava aqui com relação às modalidades. A gente, antigamente, há alguns anos, a gente tinha lá a caminhada, a corridinha e a academia só, né? Com os aparelhos. Mas hoje o que tem é uma infinidade de possibilidades, né? Sim, hoje em dia a gente tem visto no cenário fitness várias modalidades, né? Então tem para todos os gostos. Você tem aulas de dança, você tem o cross-training, tem o crossfit, você tem tantas modalidades, treinamento funcional, circuito, aulas de abdominal, enfim, você tem jump, step, a musculação em si, pilates, natação, você tem muitas modalidades que você pode estar de acordo com o seu gosto, fazendo atividade física, cuidando de você. Tá certo. Ô, Michele, com relação a prescrever a gente fala dieta no sentido daqueles alimentos que são elencados ali, né? Muita gente leva a questão da dieta, né? Comer menos, isso, né? Comer menos, vou comer mal, vou passar fome. Acho que dieta faz aquele jejum e tal. Não é bem assim, né? Não é. Como é que funciona? O paciente chega lá, na verdade, você tem que fazer uma análise anterior para prescrever o tipo de alimento mais adequado, né? Isso. A análise é feita com cada um, é trabalhado de uma forma. Tá? Tem que ver se ele está com algum problema nos exames, a parte genética ali também, se é colesterol, triglicerídeos, o exercício, se ele vai fazer alguma atividade física, entendeu? Pode ser uma caminhada só mesmo, mas eu preciso saber alguns dados para eu poder montar a dieta de acordo com a necessidade dele. Com relação, assim, à comparação homem e mulher, sexo masculino e feminino, diferencia muito, assim, a dieta? Diferencia. O tipo de alimento? Não, o tipo de alimento não. Mas a quantidade a porção. Homem tem que comer mais? Homem tem que comer mais. É assim mesmo. Geralmente come mais. Claro que vai depender muito do que ele está precisando, entendeu? Vamos supor, eu vou montar uma dieta de hipertrofia, que é ganho de massa magra, tá? Ganho de músculo. Geralmente, para a mulher, dá umas 2.200, 2.500. Para homem, muitas das vezes dá 3, 4, 5 mil. Porque o gasto calórico é alto. Alto, então... o gasto calórico é alto. Aliás, Luísa, a musculação, ela tem esse poder, né? É um tipo de atividade, assim, que tem... São poucas restrições, né? Acho que pouca gente não pode fazer a musculação, né? Agora, tem um gasto calórico absurdo, né? Sim, a musculação, ela é um exercício completo. Ela é um exercício que você consegue ganhar massa magra, ter perca de peso, massa gorda, você consegue melhorar seu condicionamento físico, aumentar sua força, tudo com exercício e que é seguro.
realmente, como você falou, são poucas as pessoas que não podem praticar musculação. Até as pessoas que têm algum tipo de restrição, a gente consegue adaptar o treino a esse tipo de pessoa para que ela tenha um bom resultado. Olha que Então, a bacana. musculação, ela é completa. Agora, só não pode ir muito afoito, tem que ter a orientação do profissional para evitar Precisa. lesão, né? Porque esse é o grande risco, né? A musculação, como qualquer outro tipo de esporte, tá? Ela precisa ser bem orientada. Aquilo que a gente falou a respeito do biotipo da pessoa e a gente conhecer aquilo, identificar aquele ser, qual é a necessidade dele, e isso é para qualquer tipo de modalidade. Para musculação também precisa desse cuidado. Importante também a pessoa ser muito clara lá com o personal, com o educador físico, com relação a alguma lesão, alguma dor específica para fazer. Sim, inclusive lá na academia a gente é um princípio da gente estar pedindo todos os exames, os laudos médicos, se tem algum tipo de restrição, a gente pede ressonância, enfim, tudo que é necessário para poder também a gente estar cuidando daquela lesão específica. Ô, Michele, voltando aqui à alimentação, eu tenho procurado, a gente tá vendo imagens, né, de pessoas treinando, tem o pessoal da esteira ali, correr na esteira também é válido, né? Também. Também queima muita caloria, né? É. Claro que na rua tem toda aquela questão de estar ao ar livre, e aqui em Linhares, como disse a Luísa, muitos locais bacanas, É né? verdade. Fazer essa prática. Agora, a caminhada, que também favorece muito, né? Os médicos até dizem que para circulação não tem remédio melhor, né? É verdade, é ótimo a caminhada. Bairro Três Barras ali, nós temos aquele circuito, né? O pessoal tá ali na corridinha, tentando perder peso. É importante, Michele, lembrar também, né, que perder peso por si só não é, assim, garantia de uma saúde, né? Não. Tem que ter uma conta aí, né? Isso, tem que ter, assim, atividade física, a alimentação correta, porque muitos também acham que deixar de comer vai emagrecer e vai emagrecer saudável. Não é Não bem vai, assim, né? Você tem uma quantidade de comida que o organismo precisa, tá? Então, é todo feito um cálculo em cima disso e a pessoa se alimentar adequadamente nos horários certos, Pois né? é. A Luísa citou aí a questão da massa magra, tem que ter uma proporção aí que tem que obedecer, né? Isso, exatamente. Por exemplo, geralmente, o homem, quando ele quer ter um pouco mais de músculo, ele fica entre 7% e 10% de massa gorda 7 do e 10%. peso, de 7% a 10%. Da composição corporal Da toda. Isso. Então tá bem magrinho, tá bem chutinho nessa composição. O básico, né, Luísa? Eu já Geralmente cheguei a é 23, assim. poxa. Aham. E para mulher, o indicado mínimo é 18%. É diferente. Mínimo. Um mínimo Não pode de estar massa. muito acima disso, no caso. Acima disso, e abaixo disso. Não pode. O homem, você disse que o mínimo tem que ser 7 a 10%. Geralmente pede pra gente entre 7% e 10%. Abaixo disso é Mas perigoso. não, para homem não, para homem é tranquilo. Eu tenho um paciente que tem 3% de massa gorda. Homem, tá? Mulher é diferente. Então não tem Porque- gordura nenhuma, praticamente. Praticamente não A mulher tem. por questões hormonais. Hormonais, imagino, né? Ela tem um pouco mais exatamente. de Aí tem gordura. que ter um pouco mais de massa gorda, tá? Porque até dá problema também de pele, unha fica quebradiça, o cabelo. E a parte da menstruação pode alterar, porque é a parte hormonal, A né? gente tá falando disso aí, mas ó, eu conheço, tem mulheres treinando aí, gente. A gente vai mostrar, inclusive, nos próximos programas, exemplos de mulheres que estão conseguindo taxa de massa gorda aí muito abaixo desses 18 aí, tá? Mulherada musculosa mesmo. Eu né? tenho paciente que tem a menos de 18%. Ainda não está dando alteração, mas a gente tem que ficar cuidando para ver se não vai ter. O que você está dizendo é que se tiver muito abaixo, isso altera alguns outros. Altera. Por exemplo, eu funcionamentos. já tive uma paciente que ela chegou a 20% e começou a descompensar. Começou a ter algumas dessas alterações. Alteração hormonal. Hormonais. E tal, Mas eu tenho outra que tem 16 e não tem alteração nenhuma. É cada ser humano. Cada ser humano é de um jeito. Então você tem que única. trabalhar com cada um de um Individualmente. jeito, individual. Tá vendo, gente? Agora, a dieta, eu acho interessante, isso tem que levar em consideração mesmo o biotipo, a individualidade de cada ser humano mesmo, né? Bacana. Luísa, nós estamos aí, passamos do inverno, muita gente ficou em casa recolhido, né, aquele tempinho frio. Eu, por exemplo, deixei de ir à academia 15 dias, você acredita? Aí subi na balança quando voltei, ganhei 5 quilos. Prejuízo feio, né? Foi um prejuízo, foi um tombo que eu levei.
5 quilos a mais. E eu imagino que esse é o drama de muita gente. Para perder 5 quilos não é brincadeira, né, Michele? Não é Não é fácil. brincadeira. Agora, voltar, esse retorno ele tem que ser com cuidado também, né? Sim, todo o início à atividade física tem que ser cuidado. A partir do momento que você para de se exercitar, o seu corpo também se acomoda. Tanto a musculatura, mas como todos os outros órgãos que você tem que funcionam junto. O coração, que é um órgão muito importante que bombeia o sangue para todo o corpo, ele é um dos que precisa se adaptar. E não só coração, pulmão, todas as articulações, os ligamentos, não só a musculatura. Às vezes você que já treina, você vai poder falar isso daí. Quando você volta pra academia, você tem força. Tem, Mas se você pegar um pouco mais de peso, você vai sentir dor, ou você pode até se lesionar. Você tem que se readaptar, tem que recomeçar. É tenso. Então, quanto mais tempo se perde, pior fica para voltar depois, né? Sim. A demora é maior, né? Em termos de idade, você recomenda a partir de quantos anos, principalmente da musculação, né? Então, a musculação, ela tem sido já indicada para parte de crianças, adolescentes, feitos sob supervisão. Mas eu indicaria a partir dos 12 anos, 13 anos. Já começar a fazer alguma atividade. Isso, orientada também, né? Ô, Michele, isso tem sido um drama para os pais hoje, porque a gente tem visto muita criança e adolescente, pré-adolescente, bem acima do peso, né? Muito acima do peso, Como é que tem sido no consultório? Tem procurado muita gente lá? Tem bastante, tá? E realmente é isso mesmo. E às vezes chega também com as taxas alteradas. Que principalmente triglicerídeo. Né? Exatamente. Porque criança gosta muito de doce, né? Exato. E aí, geralmente, as taxas já estão ficando alteradas também. Tá? Tem que cuidar muito isso daí da alimentação. Entendi. O que você orienta assim, aos pais que estão nos assistindo agora com relação à alimentação, de modo geral, para as crianças até a pré-adolescência e adolescência, no dia a dia? O que não pode faltar na mesa? O pãozinho integral para o café da manhã. Integral. Tá? Ou pode ser também, porque tem criança que gosta de aveia, tá? De uma granola, por exemplo. Meu filho gosta. Tá? Granola. Com uma fruta. Pode ou bater no iogurte. Tudo, se for o caso, tá? ou é bom integral? Tentar deixar a fruta inteira, sempre. Evitar transformar a fruta em suco ou vitamina. Não é muito bom. Por quê? Porque isso batido, a frutose pode deixar a criança diabética. Porque o açúcar, que é a frutose, entra mais rápido na corrente sanguínea. E isso pode deixar a pessoa diabética. Entendi. A fruta natural demora mais. Demora mais para fazer a digestão, para liberar aquele açúcar no sangue, entendeu? Então, tentar consumir a fruta in natura. Por exemplo, a banana picada, entendeu? E no almoço ali, o arroz, o feijão e mais o que, por exemplo? Tá, a salada não pode faltar. Geralmente é uma salada crua, a folha, tá? Uma alface para criança é mais fácil, acredito eu. Tem criança, sim, que gosta da couve, do repolho, mas mais a alface. Um legume, né? Uma cenoura, uma beterraba, ou um brócolis, uma couve-flor. Pode fazer só cozidinho, evita cozinhar com sal, né? Pra gente reduzir também essa... Com óleo, então, nem pensar, né? Com óleo, evitar, tá? E a carne, uma proteína. Tá? Um frango ou mesmo um bife mesmo. Tá de bom tamanho. Isso. Tá bem alimentado. Tá bem alimentado. Tentar não colocar 2, 3 tipos de carboidrato, porque às vezes fazem muito isso. Tipo arroz, macarrão, polenta, batata inglesa, geralmente. Nossa, então, assim, tentar evitar colocar muitos carboidratos, escolher um só. Então, no dia que eu como macarrão, eu não devo comer arroz. Isso, no dia não. Vamos dizer assim, naquela refeição. Tá. Porque você pode comer o arroz no almoço e deixar o macarrão para o jantar. Os dois juntos? Os dois juntos na mesma refeição que não. Tá, joia. Michele, nós vamos para o primeiro intervalo do Bate-Papo das 6. Viu que a conversa está bem interessante, né, gente? Nós estamos falando sobre atividade física, os cuidados com a saúde, a boa alimentação. E no segundo bloco, o nosso convidado médico, Dr. Dário Santucci, vai estar conosco também, cardiologista, falando um pouquinho dos cuidados que tem que ter antes de iniciar uma atividade, sobretudo aquelas que, né, têm um gasto calórico maior, né, e causa aí realmente é preciso uma energia maior para praticar. Rápido intervalo, enquanto isso, mande sua mensagem, 996224547 é o nosso WhatsApp. Bate-papo já volta. Já estamos de volta com o nosso Bate-Papo das 6, falando hoje sobre atividade física, reeducação alimentar. Mais uma passagem pela cidade, vamos dar mais uma
uma visualizada como é que está a nossa cidade nesse começo de noite. Nossa câmera externa mostrando aí, o incêndio continua na região do bairro Aviso, lá, ali no residencial Rio Doce. É um incêndio numa vegetação, graças a Deus sem vítimas, os bombeiros estão trabalhando lá, mas de longe assusta assim, né, essas chamas. E nesse período, infelizmente, tem sido recorrente os casos de incêndio em vegetação. Os bombeiros fizeram um combate agora há pouco em Soretama e tiveram que retornar às pressas para combater esse fogo ali próximo ao residencial Rio Doce, no bairro Aviso. É isso aí. O nosso WhatsApp aparece na tela, 996224547. Mande sua opinião, participe, pergunta, tudo, né? Tá joia? Você pode interagir conosco. Pedi ao nosso cinegrafista Marcelo para mostrar aqui o nosso convidado, o terceiro convidado que chegou agora. Ficou preso no trânsito, né, doutor? Exatamente. Doutor Dário Santucci, médico cardiologista. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Desculpa o atraso. Não, né? que isso, a gente... O trânsito e etc. Acabou que foi um pouco em cima da hora. Mas é um prazer compor aí a mesa com vocês. Tá bom? Prazer para nós, doutor Dário. A gente falou aqui no primeiro bloco, né, sobre as várias modalidades esportivas. Hoje a gente tem visto as pessoas realmente aderindo à prática do esporte, ciclismo, caminhada, corrida, academia, o que é muito bom, né? A Michele falou aqui também da questão de aliar boa alimentação para ganhar tônus muscular e condicionamento físico. Agora, antes de tudo isso, é bom procurar um especialista, um cardiologista, um médico, né? Exatamente. A avaliação com um cardiologista é muito importante. A atividade física é essencial. Todo mundo, eu acho que isso é consenso para todo mundo, né? Só que existem algumas situações que a gente deve ter algum receio no início, né? Vamos dizer assim, os pacientes que têm mais fatores de risco, paciente diabético, hipertenso de longa data não controlado, estes são os pacientes que a gente deve olhar um pouco mais atento, fazer uma avaliação, um check-up antes de iniciar a atividade física, né? Basicamente, vamos dizer assim, seriam os pacientes que a gente tem que trazer para perto antes de iniciar a atividade. Fazer alguns exames, ver ali as taxas, né? Isso é importante. Exatamente, é isso aí. Pois é, o senhor falou das pessoas que já têm alguma alteração na saúde, né? Pressão alta, diabetes e tal, mas quem... em tese, está saudável, está bem, já pode começar de cara ou também é bom ir ao médico? É legal, todo né? mundo, né? Exatamente, isso aí. A gente não tem, sim, uma indicação muito formal, vamos dizer, dos pacientes muito jovens, sem sintomas e etc. Mas é interessante, eu acho que é importante, né? A gente já teve alguns casos de pacientes jovens, etc. Aliás, a gente teve um caso recente de morte súbita, né? De um jovem em plena forma, né? Exatamente, Existem alguns tipos de patologia, né? Como a anomalia coronariana, cardiomiopatia hipertrófica, são doenças que, vamos dizer assim, é importante a gente ser avaliado e descartar esse tipo de hipótese. Mas já vem com o indivíduo já. Exatamente, então... são coisas genéticas disso. Então é interessante a gente procurar um cardiologista para descartar esses tipos de problemas, né? Não é comum, é um percentual muito pequeno da população, né? Mas é importante. Bacana. Bom, tá aqui com a Luísa. Ô Luísa, a gente tem visto assim, as mulheres, né? O número de mulheres hoje praticando esporte dos mais diversos, inclusive esportes que até então, atividades que eram restritas mais ao público masculino, hoje a gente tem visto a mulherada aí pegando peso mesmo, né? Sim, elas estão mais engajadas nisso, né? Querendo o corpo perfeito, sarado pro verão. Então eu tenho visto as mulheres realmente pegando pesado, pegando peso, tanto na academia, o crossfit aqui em Linhares tem crescido bastante também, né? É uma outra modalidade também muito interessante. Exatamente. De queima calórica, né, Michele? Eu gosto bastante. Você é adepta do crossfit, eu né? faço cross. E é interessante aquele giro que se dá nos vários formatos, né? Isso, Eu acho que cada dia tem um tipo de treino, né? Tipo de treino. E aí isso eu acho bacana, assim, porque você não é repetitivo, né? Agora exige muito coordenação motora também, não? Tem uns movimentos ali bem claro, mas aí você vai ganhando isso dia a dia. Com treinamento profissional. Com treinamento, claro. É o treino para ganhar coordenação, ganhar... Eu acho muito bacana, eu gosto bastante. Durante o intervalo a gente falava aqui sobre a dieta, né? Gente, dieta prescrita lá pelo profissional nutricionista, a gente obedece, né, nos primeiros dias. Aliás, Michele, é muito fácil assim, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu falava aqui. Verdade. A quinta, né? Porque chega na sexta-feira, começa a dar um estresse na gente, né? Um nervosismo, uma vontade a gente já quer escapar um pouquinho, né? Meter o pé na jaca, né? Exatamente. Até porque geralmente tem algum evento, né? Ou você combina com um amigo, vamos ali no boteco tomar uma cervejinha e tal. E sempre vai comer alguma coisinha, né? Rico em gordura, geralmente, né? Que é a linguicinha, né? Coraçãozinho e por aí vai.
né? Então, assim, uma pizza, ou vai sair para comer uma pizza, um hambúrguer. Então, assim, tentar evitar isso, de ser todo final de semana isso. Eu sei que é um pouquinho mais complicado, principalmente agora que é inverno, né? O organismo, ele quer aumentar a massa gorda no inverno. Ah, tem isso também, né? Tem isso também, porque aí ele trabalha menos. Ô, doutor Dário, a gente, claro que o inverno está terminando aqui, a gente tem pouco o inverno, né? Mas é um período também que para a questão do coração, a circulação sanguínea é bem complicado, né? Exatamente. O frio, por conta da gripe, etc., viral, a questão viral, né? A gente sabe que predispõe um pouco mais, vamos dizer assim, uma fração da instabilidade da placa do coração, né? Isso aí a gente tem documentado cientificamente, etc., né? Mas, enfim, isso como explicar assim de maneira mais simples, né? Inflamação junto com vírus e etc. Isso pode predispor quem já tinha uma possibilidade, um fator de risco a precipitar uma instabilização de placa, que significa para a gente aí uma ruptura de placa, um infarto, vamos dizer assim, de uma maneira mais geral, né? Quando você fala ruptura de placa, é a placa de gordura, você está dizendo? Exatamente, a placa coronariana, vamos dizer assim. Aterosclerótica da coronária, a veia do coração. No senso comum, a gente não imagina que dentro das artérias, né, das maiores ali, tem uma placa de gordura que se acumula, isso na medida que os anos vão passando, isso é natural, né? Exatamente. Então, um processo natural de calcificação das artérias, né? E a alimentação, isso aí ou acelera o processo de calcificação e até mesmo impacta, né? Inflama mais as artérias, e o LDL, que é o principal agente aí que causa a aterosclerose, né? Que a gente chama, que é a inflamação e o depósito dessa gordura, vamos dizer, desse LDL nas placas, e aí vai progredindo. E aí a gente cria, então, a estenose coronariana, até que pode romper essa placa, e aí é o que é popularmente chamado de infarto, né? Que ninguém quer passar por isso, né? Michele, interessante, o doutor falou aí do LDL, né? Geralmente o nutricionista pede aquela bateria de exames, né? As taxas de gordura, de triglicerídeos, né? E quando você vê lá o LDL alto, já aí a gente tem que mexer na alimentação, geralmente, né? Alimentação e atividade física, e depois repetir os exames. Geralmente é assim. Pois é. A gente tem visto também, Michele, desculpa eu falar, mas assim, existe uma certa moda aí de algumas dietas que, desculpa, eu acho até meio malucas, né? Poucos dias uma adolescente até comentou que eu não como mais arroz, cortei, porque carboidrato faz mal, né? Faz engordar. Uma dieta low carb, por exemplo, que é sem carboidrato. Claro que essas dietas, elas vieram muito para emagrecimento, tá? Mas não dá para colocar para todo mundo. Não é todo mundo que consegue até fazer uma dieta assim. Não há necessidade de tirar todo o carboidrato. O que nós temos que fazer? Temos que aprender a qual carboidrato usar. Evita o carboidrato simples, tá? Porque ele aumenta a glicose, então gera mais massa gorda. Para a gente traduzir, o que é o carboidrato simples? O carboidrato simples, por exemplo, é o pãozinho francês. Aqui da padaria. Isso. Desculpa a padaria aí, mas ele é gostoso, hein? Ele é ótimo, é uma delícia. Claro, a maioria das pessoas gosta. Com aquela manteiga Só assim, natural. Só que devemos evitar. É o carboidrato simples, é a farinha de trigo branca, o doce, por exemplo. Diminuir. Menos, né? O doce, o pudim, uma goiabada. Isso é carboidrato simples, que a gente chama. O ideal é consumirmos o carboidrato complexo, que é uma aveia, que é uma granola, uma batata doce, o aipim. E para quem gosta de pão, tem um pão aí? Aí o pão integral. Pão integral serve. O pão integral, um biscoito integral, por exemplo, uma torrada integral, porque aí tem a fibra, que ajuda, né, não aumentando tanto essa glicose. Agora, a gente falando aqui do carboidrato, e tem gente que acha que o carboidrato é o grande vilão, que tem que ser abolido da dieta, e isso pode trazer um problema sério de saúde, inclusive para fazer as atividades você depende dessa energia, Sim, né? Porque é a energia que o organismo precisa, tanto até para diminuir a massa gorda, como para aumentar a massa magra. Ô Luísa, eu já ouvi alguém dizer também que foi fazer atividade física em jejum, assim, vou fazer em jejum para aumentar o gasto calórico. Acontece muito disso na academia? Acontece sim. Mas são vias de intervenção aí individualizadas. Realmente não é para qualquer um. Mas eu já vi sim.
Vejo acontecer dentro da academia. Isso pode trazer um problema sério, né? Dependendo claro que cada indivíduo, ele bem orientado, eu acho que, né, isso é válido. Agora, se não tiver orientação... Para algumas pessoas funciona, porque se ela depende, tá? Algumas pessoas conseguem fazer, vai depender muito do organismo, tá? Mas geralmente quando a massa gorda está mais alta, você consegue às vezes deixar a pessoa em jejum. É aquele ditado, tem gordura para queimar, né? Porque tem gordura para queimar, tá? Mas tem pessoas que não dá, e você tem que adaptar um carboidrato antes, complexo. Complexo, que ele demora mais para ser processado. Porque se for o simples, vai queimar músculo. Não vai funcionar. Comer lá o biscoitinho creme cracker, um pão branco. Ou pãozinho francês não vai funcionar. Aí você vai queimar músculo. E é interessante que você come esse tipo de alimento e com 10 minutos você tá com fome de novo, né? Sim, sim. É porque ele gasta muito rápido, entendeu? Assim como ele aumenta a glicose muito rápido, ela cai muito rápido. Então você ganha energia muito rápido, mas ela também cai muito rápido. Importante conhecer, o indivíduo se conhecer também, né, doutor Dário? Exatamente. Seu biotipo. Exatamente. Ó, isso aqui é muito bacana, porque eu acho que o que modifica mesmo é a questão multidisciplinar, né? Multiprofissional, entendeu? A gente orientando, o pessoal da educação física, o pessoal da nutrição, fisioterapia, todo mundo mudando o estilo de vida do paciente. Eu acho que é aí que a gente chega. Exatamente. Não tem coisa... vamos dizer assim, milagrosa. Eu vou começar uma situação X e vou melhorar de uma vez. Não. Você tem que mudar o rumo da sua vida, mudar o estilo de vida, é isso que a gente fala, né? Pegar firme numa atividade física, uma alimentação legal, um acompanhamento legal, e aí sim a gente vai chegar lá, na prevenção, no tratamento. Aí eu acho que é o grande ponto que a gente tem que focar, né? Não existe uma coisa determinada, ou então um remédio uma determinado. Coisa muito específica, exatamente. Esse milagre não existe. Tem que ser assim. Não tem. É uma questão de mudar o jeito que vive e também mudar o jeito que você pensa. Né? Ô Luísa, eu imagino que nas academias o pessoal que chega, principalmente para quem está começando, chega muito afoito, já querendo perder peso, entrar em forma, ter aquele corpão da mulher da novela, né? Enfim, as coisas têm que ser cadenciadas, né? Não tem... tem que ser devagar, tem que respeitar, né? Cada um, a gente consegue, dentro da academia, eu acho que para o aluno, para a pessoa que procura academia procurando o corpo perfeito, tem que entender que tem todo um processo para ser passado. Né? E entender também que além da estética de você chegar lá naquele corpo perfeito do verão, é você buscar a saúde, buscar mesmo essa mudança de comportamento, essa mudança de pensamento acerca de você mesmo, para que você consiga chegar lá, mas sem peso, sem aquela cobrança, frustração de com pouco tempo você não conseguir chegar lá naquele resultado que você tanto almeja. Então tem que ir devagar, né, gente? Tem que ir devagar e sempre, porque ganhou peso foi aquele acúmulo, né? Ano após ano ali parado, sem fazer uma atividade. Agora, para perder tem que ser devagar também, não é da noite para o dia. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo, bate-papo das 6 hoje, falando sobre atividade física, sobre saúde, reeducação alimentar. A gente retorna depois do intervalo. Até já. Isso aí, bate-papo das 6 já de volta, imagens noturnas, né? A nossa câmera externa mostrando aí mais uma vez o trânsito da BR-101, tranquilo, pessoal vindo agora para o centro da cidade, né? Maior volume de carros, mas também muita gente saindo do trabalho, indo para suas casas aqui nos diversos bairros. Linhares que a gente tem esse aspecto agora de cidade grande mesmo, né, gente? De uns anos para cá, o doutor Dário está há 5 anos aqui já, né? 5 anos já. Doutor Dário é mineiro, é de Governador Valadares. Governador Valadares. Michele, quantos anos já aqui em Linhares? 8 anos. 8 anos, você é de Cachoeiro, né? Sou de Cachoeiro. E Luísa, linharense? Não, sou de Aracruz. Pertinho. Já tá tem aqui... 12 anos que eu tô em Linhares. 12 anos, gente. Eu tô aqui desde 98. A cidade mudou muito, realmente mudou muito, né? Uma cidade agradável, moderna, né? Cresceu muito. Crescendo em vários aspectos. Sem né? dúvida. Na saúde, então, tá... Isso que explodindo, que é né, bacana. Vamos dizer assim. Tem que crescer economicamente, socialmente. Agora, as pessoas têm que se cuidar também, né? E espaços nós temos, graças a Deus, né? Doutor Dário, voltando nesse terceiro e último bloco, queria falar de um assunto assim, bastante delicado com o senhor. Pessoas que passaram por cirurgia cardíaca, quem sofreu um infarto, né? Ela pode voltar normalmente a fazer uma atividade física ou começar, né, a fazer uma atividade física? Isso aí. Isso é uma quebra de paradigma, vamos dizer. Antigamente, o paciente que era taxado como cardiopata, seja ele da coronária, insuficiência cardíaca, enfim, cardiopata, ele era proibido de fazer exercício, vamos dizer assim.
principalmente nas primeiras semanas e etc. Né? Isso está caindo por terra. Tá? Não que eu estou liberando o paciente, operou de cirurgia cardíaca, ele já com 7 dias ele vai fazer exercício. Não é assim. Mas, por exemplo, no terceiro pós-operatório de cirurgia cardíaca do Hospital Rio Doce, o paciente já começa a mobilizar, já começa a andar, já começa a fazer alguns exercícios, vamos dizer assim. Então, a gente está vendo o seguinte, que quanto mais precoce mobilizar, fazer exercício físico, melhor para o paciente. Então, saindo aí do entorno da cirurgia cardíaca, né, que é muito importante, a reabilitação cardíaca que a gente chama, né, e também do pós-infarto, vamos dizer, a gente quer o quanto antes que o paciente já comece a fazer exercício físico, que isso melhora o prognóstico, ou seja, o tempo de vida dele, vamos dizer assim, as morbidades, as comorbidades, os problemas que ele pode ter, né, no futuro. Então, melhora tudo, em todas as situações. Então, é definitivamente muito importante. Tá? Antes, só fazendo um adendo, que acabou aqui na explanação, era proibitivo isso. O cardiopata não podia fazer exercício. Fez cirurgia do coração, está proibido. Exatamente. Isso não existe mais. Hoje não. Hoje tem que fazer. Faz parte da reabilitação, faz parte do tratamento. Então é obrigatório agora. Exatamente. Claro que a gente tem um monte de protocolo, tempo a ser seguido. O tipo de exercício. Exatamente. A avaliação do educador físico é muito importante. O pessoal da Biotrainer faz um trabalho muito bacana sobre isso, de reabilitação cardíaca. Tá? Hoje em dia, até HIIT, tem trabalhos saindo protocolo de HIIT para insuficiência cardíaca com HIIT. Ou seja, antigamente a gente ficava assustado para ver aquele tipo de protocolo ali e falou, não, está muito exagerado. E já está saindo já para o pessoal da medicina do esporte e da cardiologia, que tem benefício também para o cardiopata. Né? E, de novo, a gente está falando para uma população leiga. O que eu estou dizendo aqui é que a gente precisa de avaliação, é legal, está saindo estudo bacana sobre isso, mas precisa de acompanhamento, de profissional qualificado supervisionando. Não pode fazer de qualquer maneira trabalhada, né? Exatamente. Tem uma coordenação. Que bacana. Ô, Luísa, então, quer dizer, a Biotrain então tem essa consultoria também, esse apoio, Sim, né? Nós temos lá acompanhamento para as pessoas, para os cardiopatas, diabéticos, nós temos acompanhamento com fisioterapeutas, para pessoas com algum tipo de lesão, coluna, joelho, nós temos especialistas nessa área. Específico para isso. Exatamente. Olha que interessante, gente. As academias estão né? Aliás, esse termo academia tem que ser eu acho que tem que ser ampliado, né? Centro de alguma coisa assim, né? Porque como está completo, a academia hoje você tem até moda você tem lá, né? Você tem moda, tem uma lanchonete, né? Tem nutricionista nutricionista também. lá dentro, psicólogo e tudo mais, né? Sim. Ficou um grande centro de atividade física. E há poucos dias eu até me surpreendi na academia em que eu frequento, de ver uma pessoa que chegou lá praticamente assim, ela chegou numa cadeira de rodas, né? Acredito que tenha sofrido um acidente, está num processo de recuperação, e sendo atendida, levada lá para o aparelho, fazendo os exercícios e voltando a recuperar. Isso é fantástico. O exercício é lindo, eu sou apaixonada pelo exercício. E ele tem esse benefício, essa mágica, não é uma mágica, né? É um trabalho de estar reabilitando as pessoas para fazer sua atividade do dia a dia. Para você poder levantar da cama, fazer uma comida lá para sua família, estender uma roupa, subir uma escada. Isso sem nenhuma dificuldade. O exercício ele vai te ajudar a ter uma vida normal. Interessante. Michele, eu acho bacana que o exercício, além de tudo, ele te devolve, ou pelo menos aumenta a sua autoestima, né? Autoestima, exatamente, né? Com certeza. E junto com a alimentação, né? E isso melhora, vamos dizer assim, 80%, 90%. Claro que vai depender muito se ela tiver também com uma medicação, né? Muitas das vezes, a parte psicológica da pessoa tem que estar trabalhada também. E eu acho interessante, quando você começa um processo desse, o doutor Dário citou os operados, as pessoas que passaram por uma cirurgia cardíaca, aí tem que fazer uma readequação alimentar e tudo, a família toda acaba entrando na dança, né? Geralmente. Por quê? Porque fica muito mais fácil para o paciente. Para ajudar o paciente. Para ajudar o paciente. Porque se ele vê alguma coisa que ele não possa comer, é complicado. Claro que não são todas as pessoas. Muitos mudam radicalmente mesmo. Mas a maioria fica um pouco mais difícil, entendeu? O ideal é a família seguir, até porque vale para a saúde de toda a família a alimentação. Sem dúvida. Doutor Dário, é importante esse apoio, né, da família ali, para as pessoas que estão se readaptando e precisam... Fundamental. Fundamental. A gente vê a diferença do apoio familiar no dia a dia, dos pacientes que precisam de reabilitação. Isso faz parte dos protocolos, vamos dizer assim. Precisa de um ajuste familiar, de uma ajuda, né, com psicólogos também. Então, a reabilitação é um processo bem completo. Né?
A gente falou aqui desde o início que aumentou muito, as pessoas têm procurado fazer atividade, isso é muito bom, mas o Unicor, né, que faz um trabalho importante aqui, aliás, trazendo, gente, equipamentos, uma estrutura moderníssima, Linhares, inclusive, é referência, né, em cirurgia cardíaca, aumentou muito também, aumentaram muito as cirurgias, né, o que mostra um outro lado que a gente precisa trabalhar, né? Exatamente. Hoje, isso eu falo emocionado, né? Linhares tem de cardiologia, hoje a gente tem praticamente tudo. Só o transplante, que chegamos a fazer né? A gente registrou, inclusive. Excepcionalmente, porque é o centro transplantador que faz, né? Vitória, no caso. Mas aquela ocasião foi necessário. Né? O Unicor participa de vários internacionais. Tem um tipo de angioplastia que o Dr. João e a Unicor, praticamente no mundo, é o que tem mais, é o que mais faz, é o que tem mais experiência. Vem gente do mundo todo aprender com eles aqui. O Hospital Rio Doce hoje de cardiologia tem tudo, praticamente tudo. Entendeu? A estrutura completa. Gente, então é isso aí, é procurar o médico, antes de tudo, você que tá parado há muito tempo, tá aí, né, no sofá todo dia, não quer saber de exercício. É importante, né, procurar o seu médico, fazer os exames necessários, depois procurar um nutricionista, né, fazer a adequação alimentar e logo em seguida o profissional de educação física, né Luísa? Tá lá de prontidão. A gente tá lá esperando vocês, tá? Você que tá parado, a gente tem para todos os gostos, todos os tipos, a musculação, não gosto de musculação, você tem outras opções para você estar fazendo de atividade. Nós temos aulas de spinning, aulas mais curtas, de 20, 30 minutos, às vezes para quem tem pouco tempo. A desculpa, às vezes, não consigo ficar 1 hora na academia. A gente consegue, com outros tipos de protocolo, acelerar um pouco o processo e adiantar a sua vida aí para você conseguir inserir atividade física na sua vida. A gente falava das crianças e adolescentes, as academias também têm recebido muito esse público, né? Sim, o número de crianças sedentárias, obesas, tem aumentado. A doutora Michele pode falar aqui pra gente, né? E a atividade física, os pais têm procurado a atividade física para as crianças, para realmente estar melhorando essa qualidade de vida de uma criança, né? Aliás, a gente vive um desafio enorme com esse mundo de tecnologia, né? As crianças hoje praticam bem menos atividade física, né, Michele? Bem menos, elas têm ficado muito em computador, celular, e aí os pais estão buscando colocar exatamente na academia, para ter o que fazer, entendeu, de exercício. E muitas das vezes leva lá no consultório para adequar a alimentação, né? Para a criança aprender a comer, muitas das vezes, ou porque está treinando, ou porque está precisando mesmo, porque tem que mudar o hábito alimentar. Doutor Dário, com relação à saúde em si, de modo geral, tem alguma restrição, assim, a partir de que idade poderia? Não sei se é possível fazer essa... Em que sentido, assim, de Para começar uma atividade física, né? Uma criança já poderia começar a partir de quantos anos? Ou é liberado para todo mundo? Exato, quanto precoce, melhor. Melhor, né? Atividade física para todo mundo, com essas ressalvas que a gente mencionou. Olha lá, tô vendo a criançada no judô, isso aí, gente, me ajuda. Jiu-jitsu, eu sou. Exatamente. Tá vendo? Olha que bacana. Natação ali, também, para criança, natação, né? Fica bem bacana. Exatamente. Também, principalmente os pequenininhos, né? Agora, musculação tem que ter um pouco mais de idade, né? É um pouco mais de cuidado. Lá na academia a gente tem um programa específico para as crianças, que é o BioKids. Então, crianças a partir de 6, 7 anos, já podem estar começando a fazer atividade física. Olha lá. Que legal. Porque antes disso, é bom que tenha professor mais especializado com crianças, bebês, a natação. Já atividade física para esse público. Eu já vi profissional médico informar que a natação, por exemplo, ajuda muito, de maneira geral, até a questão cardiorrespiratória, né, condicionamento físico, de modo geral, ajuda muito, né? Exatamente, desenvolve muito a criança, né? Meu filho tem 2 anos de idade hoje, ele faz natação desde os 9 meses de idade. Nada de frente e verso, exatamente, né? O Davi. Que bom exemplo, isso mesmo. Que legal, gente. Olha, é isso aí. Então não tem motivo para desculpa. Agora, a gente já está nos minutos finais aqui do nosso programa, eu queria, assim, que cada um de vocês, né, pudesse, até como forma de sugestão para quem está em casa aí, tá parado e precisa ganhar um ânimo, né? A gente está saindo aí do inverno, começando a primavera, período mais quente, sem correria demais. Michele, queria que você deixasse uma mensagem, pessoal de casa, para as mães que estão se descabelando com os filhos que não gostam de comer salada e tudo mais. O que pode fazer ali para tentar fazer com que as crianças... O legal é, tipo assim, inventar alguma receita ou tentar pegar alguma receita, que na internet hoje em dia tem bastante receitas, assim. Tem muito para criança aqueles pratos montados com carinhas,
Igual eu vou montar um sanduíche, entendeu? Tentar cortar o pão no formato mais redondinho, porque aí a gente... Fazer essa brincadeira. Brincadeira, exatamente. Usar o ovinho para, de repente, para colocar como boquinha, uma azeitona para colocar o olhinho. Por quê? Porque isso distrai a criança, entendeu? E ela consegue comer algumas coisas que, de repente, ela não estava acostumada a comer, igual o brócolis. Tem criança que não gosta. Vamos fazer que é o cabelinho do bonequinho. Arvorezinha. Uma arvorezinha, entendeu? Então, assim, tentar buscar, porque na internet a gente consegue muito essas imagens, entendeu? Ou, de repente, conseguir alguma receita. Eu, por exemplo, eu trabalho com algumas receitas que eu vou passando para paciente. Eu não faço só a dieta. Nas redes sociais, Michele. O povo aí também algumas receitas. Eu tenho muitas receitas que eu vou digitando, que eu vou montando e vou mandando para paciente. Então é legal, porque aí você não fica com aquela comida do dia a dia só, aquela coisa básica. Que cansa você consegue, também, né? porque enjoa, entendeu? Como frango todo dia não dá, né, gente? Aí eu tenho uma receita com frango numa preparação diferente, mas que fica saudável, um arroz que fica, né, numa preparação diferente, mas que também mantém o lado saudável. Em suma, a mãe tem que usar criatividade, né? Criatividade para a criança. Porque senão fica um pouquinho mais complicado, entendeu? Delas conseguirem adaptar essa alimentação saudável para eles. Dá certo pedir para o filho ajudar ali a fazer uma receita, Dá super certo, diferente. Eles adoram participar, entendeu? Acabam comendo realmente, tá? Isso dá super certo. Bacana, eu quero te agradecer, viu, Michele, pela presença. Obrigada Michele Ferreira, vocês. Nutricionista. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho, né, marcar uma consulta com a Michele, tá lá nas redes sociais. Michele Ferreira. Ô Luísa, a Michele falou aqui sobre internet. Hoje também a gente tem visto muita gente dando pitaco na internet, sugestão de treino A, B ou C. Agora tem que ter alguns critérios, fit, né? Tem que ter cuidado, né? Sim, que tudo bem, todo mundo faz atividade física e todo mundo é livre para poder divulgar aquilo que está fazendo. Eu só acho que as pessoas que estão vendo e seguindo têm que tomar cuidado. Porque uma atividade física ela é feita sem orientação para você específica, você pode acabar tendo um prejuízo maior do que se você procurar realmente um profissional para estar te ajudando. Então, só ter esse cuidado, lembrar que você é a pessoa mais importante da vida. Então, procure um profissional, procure uma academia, ou sai para poder caminhar ao ar livre. Linhares é uma cidade tão bonita. Então, sai para dar uma volta, pedala com seu filho, pega a bicicleta, vai dar uma volta também. Faz atividade física para cuidar de você. Você vai ter muitos anos de vida com saúde, com qualidade, com alegria. Que bacana. O alongamento antes tem que ter, não tem jeito, né? Fazer aquele alongamento. Isso, antes, depois, tá fazendo alongamento, né? Tá preparando o seu corpo para o exercício e também preparando depois para desacelerar, para poder voltar à calma. Tá certo. Obrigado pela presença também, viu, Luísa? Eu que agradeço. Doutor Dário, a gente falou aqui dos linharenses, muita gente aí adepta aí do ciclismo, a gente teve inclusive uma competição final de semana aí, centenas de ciclistas, inclusive até da sua terra, lá de Minas Gerais, né? De várias partes do Brasil. O pessoal da corrida também, temos ultramaratonistas aí, e gente que começou assim de brincadeira, que hoje é um grande atleta. Agora, tudo isso é uma caminhada, né? Exatamente. A questão chave é a prevenção. Isso aí é indiscutível. A gente tem que ir cuidando do dia a dia, mudando o estilo de vida, tudo isso que a gente deu algumas pinceladas aqui. Vamos dizer, uma boa dieta, um bom exercício, um bom acompanhamento, vários profissionais envolvidos. A prevenção é a chave, tá? Mas, aquele que tem problema, hoje o Hospital Rio Doce, a Uniscan, a Unicor, o grupo envolvido de cardiologia de Linhares é muito bom, tá? Hoje a gente tem tudo, é isso que eu queria deixar para vocês. Não precisa de sair hoje para praticamente nada. O grupo da cardíaca, Gabriel, Flávio, todo mundo envolvido, a unidade coronariana. A gente tem muita coisa para oferecer para vocês de coração, de cardiologia, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o mais importante de tudo isso, de tecnologia, de tudo isso, é a prevenção. Não tem jeito. Bacana. E a medicina que existe para ser a medicina preventiva, né? Porque a gente falou aqui de cirurgia cardíaca, isso é o extremo, né? O importante mesmo é o acompanhamento preventivo, né, doutor? Exatamente. De buscar a prevenção. É a prevenção, tá? A gente pode colocar stent, a gente tem várias tecnologias, oportunidades, né? De reverter problemas e etc. Mas a prevenção não tem como, ela tem que estar junto com tudo isso. Não é só a prevenção, tratamento multidisciplinar, isso é muito importante. Bacana. Importante lembrar que exercício e atividade física não tem idade, não tem essa. A gente é democrático, todo mundo pode fazer, claro, com a orientação do profissional. Eu quero agradecer muito a sua companhia de todos os dias, né, de terça a sexta, o nosso programa das 18 às 19 horas, reprise
nesta quinta-feira, ó, a reprise desse programa de 6 às 7 da manhã e domingo à tarde, a partir das 3 da tarde, a reprise de todos os programas veiculados ao longo da semana. Mais uma vez, eu agradeço aqui a bancada que participou comigo nesta noite, falando sobre atividade física, reeducação alimentar. O Bate-Papo da 6 está terminando. Eu desejo para você uma excelente noite e até o próximo encontro. Até mais. Para todos vocês, obrigado. Obrigada, boa noite. Obrigada. TV Sim Linhares, seu canal local.